E hoje eu tenho a alegria de ter aqui no estúdio da Rede Super, no Mente Aberta, a Janaína Depinê. Janaína, muito bem-vinda ao nosso programa, querida. Obrigada, Cássia. Obrigada pela oportunidade. Sempre chiquérrima, Janaína Depinê, né? Porque ela dá dicas de etiqueta, mas a Janaína também é parceira nossa. Ela ouve o nosso programa, inclusive, no rádio, né, Janaína? Sempre, todos os dias, indo buscar a menina na escola e ouvindo o programa. Que joia! Bom, Janaína, a gente quis te convidar porque você entende muito dessa questão aí da etiqueta. Inclusive, outro dia você me explicou que etiqueta quer dizer o quê? A pequena ética, a ética do dia a dia. É uma pequena ética. A ética das pequenas coisas do dia a dia, do trânsito, do celular, do contato com as pessoas, da gentileza. Pior que você tem que se atualizar constantemente nessa área, né? Porque as coisas acontecem, o celular não é uma coisa, o smartphone, por exemplo, é bem recente, né? A base é sempre a mesma, é o respeito ao outro. Então, com essa base você aplica para todas as situações na vida, inclusive no celular. Esse negócio de celular é muito interessante, porque durante os cultos está acontecendo muito uso de celular. Eu, às vezes, fico incomodado durante o culto lá na igreja, mas vamos ver, né, uma matéria, uma reportagem que temos com a nossa repórter Michele Lessa sobre esse uso do celular. Vamos lá, depois você vai comentar. Em alguns locais e templos, o recado está estampado nas paredes. Basta ficar atento. São placas de advertência, orientando para a restrição ao uso de aparelhos celulares. Mas um recente decreto colocado em prática na cidade de Salvador tem gerado polêmica. O texto proíbe o uso de celular em diversos estabelecimentos, como bibliotecas, teatros, cinemas e agora em igrejas e templos religiosos. De acordo com o vereador Isnar Araújo, do PR, foram muitas as reclamações de líderes religiosos a respeito do uso de celulares nos templos. Mas nem todos os líderes religiosos estão satisfeitos com o decreto. Alguns afirmam que é preciso estimular a educação sobre o uso responsável dos aparelhos de comunicação. Para os mais sintonizados com as diversas plataformas de comunicação que estão surgindo, existiria espaço para todos, inclusive para quem deseja consultar a Bíblia virtual. Mas isso não se aplicaria às redes sociais. Para elas, a dica é reservar um horário que não seja compatível com o compromisso. Você concorda com o uso de aparelhos celulares dentro das igrejas? Dentro das igrejas, não. É um lugar de culto, então a pessoa deve respeitar um momento que ela está compartilhando uma experiência com outras. Agora, você acha que o pastor ele deve avisar lá na frente que é proibido o uso do celular ou vai da educação de cada um, deixar o celular desligado, deixar o celular no silencioso? Eu acho que não precisa de ter uma autoridade regulando isso. Eu acho que a própria comunidade pode se encarregar desse tipo de coisa. Pois é, Janaína, é uma questão tão séria, né? Eu confesso que já aconteceram vezes em que eu fui a um culto, estava sem a Bíblia papel, meu smartphone tem uma Bíblia, que é um aplicativo que está no smartphone, sem precisar de estar interligado na rede, né? E usei a Bíblia, foi muito útil. Já fiz isso, sabe, acredita, num velório. Morreu o pai de uma pessoa muito próxima e eu estava dando aula, saí da faculdade, me chamaram para fazer o evento e a filha do senhor que havia falecido me deu o smartphone, com a Bíblia ali no smartphone. Eu confesso que me foi muito útil. O smartphone, ele é muito útil. E o uso da Bíblia no smartphone não é um problema. Inclusive, muitas vezes é uma solução, como nesse caso, quando você quer achar um versículo e não lembra onde ele está, você joga lá no busca, Sim. A palavra-chave ele encontra. Então, é uma bênção. O problema é quando você perde o hábito de folhear a Bíblia. Porque hoje a gente tem uma geração de pessoas que sequer sabe achar um texto, porque não sabe onde fica, porque acostumou a ler no celular. Então, na hora que ela pega o papel, ela não sabe onde está. Onde que está aqui a ferramenta de busca? Onde está a busca aqui? Então, assim, tudo na vida, né? Até a própria palavra de Deus fala da moderação, do equilíbrio. Então, eu também acho que proibir, ser radical também não é positivo, porque isso deve ser uma consciência que a pessoa deve adquirir. E, claro, a igreja tem esse papel de conscientizar, de alertar as pessoas. Assim como é feio fazer fofoca, você não precisa ficar falando, gente, olha aqui, é feio fazer fofoca antes do culto começar. Mas vai ter fofoca antes, durante e depois. Mas o pastor não precisa falar isso no púlpito.
Agora, é claro que há momentos em que ele vai ter, às vezes, oportunidade de um tema, dele abordar essa questão. Assim como vai haver oportunidade dele abordar a questão do uso do smartphone num culto, às vezes alertando para isso. Mas o proibir sempre é ruim. Até porque a gente está numa geração, aí essa geração que vem, ela é totalmente tecnológica. E falar assim, vamos proibir, vai se afastar mais gente do culto, porque mais gente vai falar, é muito mais interessante estar no smartphone. Então pelo contrário, fazer aquela palavra ser tão atraente e irresistível como é o evangelho, é tão irresistível que o celular perde interesse. Eu não quero nem olhar para o celular porque está irresistível. Agora você nota que às vezes a pregação está muito cansativa, monótona, as pessoas começam a sair, as pessoas começam a olhar o celular. Isso é um termômetro para quem está no púlpito. O pregador, perfeito. Não está muito bom isso aqui, sabe? Mais unção, que eu não estou muito bem aqui. Perfeito. Nós temos algumas perguntas. Vamos à primeira pergunta de telespectadores nossos, Janaína. E algumas são até comentários. Essa aqui é uma pergunta da Valesca. Valesca, estrela de Betim. A Valesca, inclusive, nos ouve muito no rádio e ela traz essa questão. O que vocês acham do pastor usar no púlpito o smartphone, tablet ou notebook, ao invés da Bíblia impressa, papel, né? O pastor não daria, assim, liberdade para os membros também usarem? E olha, Janaína, eu já tenho visto vários pastores usando tablet, usando até o notebook, dá até para você ver ali, propaganda das empresas, né? Isso não pode dar um efeito, assim, no povo? Que o pastor usa smartphone, tablet, notebook, todo mundo acho que imagina que sim. Agora, no púlpito, realmente faz uma diferença, porque é importante que ele tenha a Bíblia de papel, até pelo exemplo. Simbólico, você acha? Simbólico, até para ler um texto que está ali na Bíblia. Ele pode até ter todo o estudo ali da ministração dele, pode estar num tablet e tudo mais. Agora, fica uma dica também, que às vezes a gente confia demais na tecnologia. E eu já vi pastor passar aperto porque acabou a bateria, e aí a pregação dele sumiu, estava todo o roteiro ali, sumiu. Então, assim, é sempre bom você ter uma versão impressa e você poder consultar alguns versículos para as pessoas abrirem, senão fica muito confortável, né? Abram em Mateus 5, versículo 4, mas ele só vai lá e aperta o dedinho. E as pessoas perdem o gosto por inclusive até a projeção, né, do slide na frente da igreja. Às vezes as pessoas não estão mais abrindo a Bíblia porque sabem que o versículo... Eu sou contra. Eu acho que se você põe ali o versículo, você deixa as pessoas acomodadas. Porque elas não vão ter o trabalho nem de descobrir onde está Mateus, porque já está ali. Então ela nunca vai aprender a manusear a Bíblia. E a gente quer que as pessoas voltem para os princípios. E não tem jeito. A Bíblia ela tem essa importância do material, do impresso. Foi tão difícil termos acesso. Então, assim, vamos aproveitar bem. É claro que o celular ele é útil em situações de emergência, ou você esqueceu a Bíblia e tal. Mas o pastor realmente, como uma figura de líder, ele tem que dar um bom exemplo. Né? É uma referência. E se ele puder evitar isso, é melhor ainda. Perfeito. Temos mais perguntas, Janaína. Vamos lá para a tela. Não é uma pergunta, é um comentário da Stephanie Mariano de Lagoa Santa. E eu queria que você comentasse o comentário da Stephanie. Olha, eu sou super contra a Bíblia virtual na igreja, a não ser que seja no meio da semana. Pois muitas vezes chegamos direto do trabalho e não temos tempo para buscá-la em casa. Mas eu tenho ambas e prefiro a impressa. O cheiro de papel, as marcações, tudo isso faz diferença. Que interessante, o cheiro do papel. A história por trás de cada marcação, assim, aquele tempo que você fez aquele devocional e Deus falou com você naquele versículo e você marcou e às vezes você fez uma observação. Aquilo, quando você passeia por aquilo de novo, você fala, nossa, nesse dia... Então, assim, tem uma história que alguns aplicativos, eles permitem você fazer marcações, mas não tem essa história física, né? É claro que talvez para os jovens que são tão tecnológicos, isso não tenha tanta relevância, mas eu sou bem conservadora nesse sentido, acho que a gente tem que resgatar o gosto pelo papel, pela escrita, porque isso ainda é alguma coisa que você deixa. Eu digo, por exemplo, que a gente deve criar, assim, cadernos para escrever as coisas, para deixar isso para o outro. Porque no computador você perde o HD queima, vai embora. Então, algo físico que você possa entregar para o outro é muito bom. E até na questão, eu lembro, eu sou da época que a gente memorizava, sabe, tabuada, essas coisas. Sim. E com os adventos da tecnologia de calculadoras, os meninos hoje, se você fizer perguntas de cálculos, de multiplicação básicos, os meninos não conseguem. Porque não acostumaram a memorizar, a raciocinar
né, e decorar os chamados fatos fundamentais. Eu acho que é a mesma coisa na Bíblia. Hoje as pessoas nem mais memorizam a Bíblia, porque tem o smartphone lá. E acaba não memorizando os versículos. E tem a questão de você ter afinidade com a sua Bíblia. Então você já sabe onde está. Tem até suas marquinhas pessoais. Não, isso aqui eu já sei porque está aqui, porque eu leio sempre. Então, assim, tem uma coisa que o smartphone não te permite. Então, eu concordo com ela nesse sentido que ele permite um vínculo afetivo com a palavra, que o smartphone deixa mais distante, mais pasteurizado. Perfeito. Bom, já estamos de volta com o programa Mente Aberta, hoje conversando sobre um tema muito atual e polêmico, o uso de smartphones durante os cultos nas igrejas. Janaína, você viu que em Salvador houve uma proibição de uso de smartphones em teatros, inclusive nas igrejas, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Deve se proibir? Eu acho que não, com certeza não, porque essa é uma ferramenta pessoal. Então, o bom uso dela é que se deve estimular. Então, como eu já vi num teatro que um ator, ele parou a peça porque alguém estava usando o celular. Então, eu tenho certeza que essa pessoa que todo mundo parou porque ela estava usando, nunca mais ele vai usar o celular num teatro. Então, esse efeito pedagógico é fundamental. Agora, o proibir não ensina ninguém a nada, né? Muito pelo contrário, agora dá o gostinho, né? Porque é proibido, então todo mundo, vou porque é proibido, eu vou tentar usar. Bom, nós temos muitas perguntas, vamos tentar ler o máximo possível. Vamos lá, primeira pergunta, primeira desse bloco na tela, já a terceira. Não é pergunta, na verdade é um comentário do meu querido Renato Nishitani, Renato que é do Japão, mas sempre está ligado a gente na rádio e aqui na TV. Renato diz o seguinte: eu acho um problema usar o smartphone nos cultos porque as pessoas acabam usando no meio do culto. Mas eu não sou contra a Bíblia no celular. O problema é quando as pessoas ficam nas redes sociais. Interessante, ele não é contra o uso para usar a Bíblia, mas o problema é que o smartphone, a pessoa acaba não ficando na Bíblia, até finge que está lá olhando a Bíblia, mas está lá no WhatsApp, no Facebook, né? Não precisava nem ter ido ao culto, né? Podia fazer isso em casa. Eu sou da opinião do Renato. Usar a Bíblia, situações de emergência, ou realmente você precisa naquele momento achar um versículo, quer procurar e tal. Mas entrar nas redes sociais não dá. Então, eu acho interessante o que os jovens têm feito, que às vezes é tirar uma foto de um momento do culto e depois publicar nas redes sociais, porque isso tem um efeito evangelístico. Até comigo já aconteceu da pessoa perguntar assim, mas você é de tal igreja? Que legal, eu também vou lá de vez em quando. Isso cria uma afinidade, ou a pessoa pode ficar curiosa, onde foi isso? Então, esse registro nas redes sociais é legal, mas eu sugiro que a pessoa faça após o culto. Então, tira a foto, o momento e tal, e depois publica, não no culto, né? Bom você ter falado isso, porque é uma questão de etiqueta mesmo, né? Coincidentemente, esse final de semana, eu vi algumas postagens. O Facebook tem agora uma nova ferramenta que é a transmissão ao vivo. Sim. Eu vi algumas pessoas postando transmissões de culto ao vivo. Com certeza não, muito provavelmente os pastores, o ministro de louvor, as pessoas não autorizaram a filmagem. A pessoa está filmando no meio lá da audiência, da assembleia. Como é que é isso em termos éticos, em termos de etiqueta, Janaína? O ideal seria que se soubesse se a pessoa tem algum problema ou não com isso. Porém, o culto ele é público. Então, se ele é público, tacitamente já está claro que qualquer um pode ver. Eu acho que acaba tendo um efeito evangelístico. E se a pessoa filmou e publicou, porque certamente ela gostou muito. Evidente, tem umas pessoas que fazem isso de má fé. Às vezes o pastor cometeu uma gafe ali, aí filma aquilo para expor o pastor. E aí eu acho lamentável. Mas se for com o intuito evangelístico, não vejo problema, porque a pessoa está fazendo aquilo para edificar a vida de outros. Ela está achando tão maravilhosa aquela palavra que ela quer que os outros vejam. E se o culto é público, qualquer um podia estar vendo aquilo. E muitos hoje são transmitidos pelas próprias igrejas, nos seus sites, nas suas redes, então não vejo problema. Mas, claro, que se souber de antemão é melhor, né? É prudente, né? É prudente que a própria pessoa que está ministrando fale. Pessoal, não vamos filmar, eu não gosto que filme, eu prefiro falar com vocês. Aí ela deixa clara a opinião dela. Olha, então, as N aplicações e utilidades do smartphone, né? Você pode filmar, você pode gravar um culto, você pode usar a Bíblia e pode, infelizmente, também estar pensando em outras coisas, conversando com outras pessoas. Ou prejudicar também, né? Se o intuito for prejudicar alguém também. Sim, é terrível. Tem gente que filma, por exemplo, a pessoa está lá dormindo no culto, aí vai lá e filma para...
está fazendo mal, lamentável. Então, não, use para o bem. Se for para usar, use para o bem. Perfeito. Vamos lá para mais um comentário ou uma pergunta. Comentário da Denise Aleixo, de Contagem. Ela comenta o seguinte: eu não sou a favor do uso da Bíblia virtual na igreja. A Bíblia é uma espada que merece ser carregada, não somente nas mãos, mas também no nosso coração. A Denise é daquele grupo que gosta da Bíblia de papel e tudo, né? Ela é tipo eu, assim, ela gosta da Bíblia, anda com a Bíblia, e concorda, a Bíblia é uma espada, isso é bíblico. Porém, a gente falou aqui das vantagens do smartphone nos momentos adequados, de improviso. Então, o smartphone não pode ser desmerecido, os seus aplicativos que têm Bíblias virtuais. Mas a gente tem que valorizar mais a Bíblia impressa, aquela que você cria um vínculo, né? Eu tenho que fazer uma confissão, porque quem fez teologia como eu fiz e tem a Bíblia, às vezes está ouvindo uma mensagem e de repente o pastor cita lá um texto. E na hora você lembra, mas como é que é essa palavra no grego? E é um perigo ter a Bíblia, ter vários programas, porque a gente começa a querer também fazer, vou conferir com a outra versão. Fica um estudo teológico em cima da pregação. Então, né? eu acho que aí, Janaína, é a questão da autodisciplina, né? Sim, isso. Você falou a palavra-chave. O uso do smartphone exige autodisciplina, saber a hora de usar, saber a hora de não usar, deixar no silencioso e desligar, para você se conectar com Deus mesmo, desconectar. Então tem que saber fazer, até para não ficar muito crítico, senão a gente, às vezes o Espírito Santo nem fala conosco, porque a gente fica tão na letra, e a letra vai matando, que a gente fica só querendo a razão e não deixa o Espírito falar conosco. Então a gente tem que ter esse discernimento de saber a hora de receber e ficar quietinho, só recebendo. E eu fico pensando, porque eu lembro que o o celular entrou na minha vida em 1995. Eu lembro, porque foi quando eu vi... Porque não tinha, né? Então foi um marco. Foi um marco, eu lembro. Primeiro era um trambolho. Um trambolho, um tijolão. Mas antes eu vivia bem, eu ia para o culto bem, entende? Você usava o orelhão bem? Eu usava o orelhão. Então eu fico pensando também que a gente às vezes cria uma dependência de não tem que ficar ligado durante o culto, porque, calma. Eu tenho uma lógica de que se você não é um obstetra, e você não é um pediatra, você pode desligar seu celular durante o culto, porque caso contrário a gente pede que obstetras e pediatras fiquem com o celular ligado. Sim, tá. A gente precisa deles o tempo inteiro, mas o restante, aquelas 2 horas, não vão, né? Nada que você não possa resolver na sequência. Perfeito. Mais uma pergunta na tela para a Janaína Depine. Vamos lá. É um comentário, Janaína. Quem faz o comentário é a Carla Caroline, de Belo Horizonte. É um comentário interessante. Olha o que ela diz. Em países onde é proibida a entrada ou uso da Bíblia, a Bíblia impressa, papel, né? Seja por perseguição ou preconceito, creio que a Bíblia virtual pode ajudar. Com o smartphone, você pode levar a Bíblia para qualquer lugar. Sem dúvida, um ótimo ponto de vista, porque há países onde a igreja é perseguida, mas o celular não é perseguido, então ele pode ser usado para consultar a Bíblia. Maravilhoso isso, é uma boa observação. Está vendo como é a moderação? Há momentos em que é crucial ter um smartphone e há outros em que ele é desnecessário. Agora, em termos assim, de comportamento na igreja, a gente falou já do pastor, mas eu sou um membro normal, estou lá no banco da igreja e tem uma pessoa que está lá o tempo inteiro no smartphone. Você sugere o quê? É que eu dê um cutucão, que eu dê um... ou deixa quieto? Qual que seria a forma educada de ajudar aquela pessoa a prestar atenção no culto? Tem uma forma educada? Não. Na verdade, o que você poderia fazer vendo aquela situação é orar para que a palavra ali, de alguma forma, a atraia, para ela sair daquilo, porque essa é uma conduta dela, é individual, cada um responde por seus atos, a gente não pode ficar querendo ensinar o outro a se comportar. A gente tem que esperar que ele veja, se constranja com as pessoas todas ali concentradas e a pessoa distraída. Mas é o que eu digo, assim, a gente tem que ficar atento também, o pregador tem que ficar muito atento a isso. Claro que nem todo movimento na igreja significa que a pregação não está boa, mas quando é demais, quando você percebe que está excessivo, é um alerta para o pregador. Muita gente indo ao banheiro. Muita gente indo ao banheiro, entra e sai, gente no celular, é um alerta. Eu creio também, Janaína, porque de repente a pessoa nem está com o smartphone, mas está com um boletim da igreja
boletim, sabe aqueles informativos? Folhetinho, cada um tem um tamanho, então, revista, né? Se ela não está interessada na mensagem e não está com o smartphone, ela vai para o boletim, ela vai fazer alguma coisa. Ela vai fazer desenhos num papelzinho, mas ela vai se distrair de alguma forma. E às vezes ela está querendo ser educada, ela não quer sair do culto. Olha que interessante, né? Ela não quer atrapalhar. E ela fica ali, assim, vou ficar aqui com a minha insatisfação aqui quietinha, lendo, olhando no celular e tal. Agora, uma dica importante é que para todos os membros da igreja, ao entrar no templo, deixem seu celular no silencioso, porque é extremamente constrangedor, um tanto de celular tocando, porque as pessoas, claro, às vezes as pessoas esquecem, mas elas devem deixar no silencioso. Isso vale para o pastor também. E aí que tá. O pastor, porque é impressionante isso, né? Eu acho que hoje já está diminuindo muito, né? A maioria fica no vibracal. Inclusive o pessoal fala que tem algumas unções, unção do celular. Toca o vibracal. Nossa, tá chegando. O toque do espírito, né? Mas como é que o pastor, com educação, pode orientar a igreja a fazer isso? A deixar no vibracal, a usar somente para... Porque assim, não vamos fazer igual presídio, botar em volta da igreja antena para não ter Wi-Fi para a pessoa não ficar na rede social. Não dá, não vai recolher o celular, não vai fazer isso. Qual é a maneira educada que o pastor pode fazer? De duas formas. Primeiro, com amor, né? Porque o amor é a melhor forma de falar e não aquele ato assim, repreendendo as pessoas porque elas vão ficar magoadas. E outra com humor. Então, as duas coisas, com amor e com humor. Às vezes, no meio da fala, colocar um humorzinho. Olha, gente, não é celular isso aqui, ó. Sabe, faz uma brincadeira, um jogo de palavras, que a pessoa fica com... Nossa, meu celular, será que eu deixei no silencioso? Então, a pessoa já fica com a anteninha ligada. Mas nunca de forma a constranger, porque às vezes vem aqueles anúncios parecendo cinema. Sim. Desliguem seus celulares, só falta falar que... catar pipoca no final do culto, assim, sabe? Fica aquele anúncio gigante, não precisa disso. Usa amor para falar, e às vezes é muito interessante, quando é um pregador muito renomado, todo mundo quer tirar foto, né? E quer gravar, e quer tirar foto. Então, nesse caso, é bacana que o pregador fale, gente, se vocês quiserem tirar foto, vamos tirar foto, todo mundo, eu fico aqui o tempo que for preciso, depois do culto, mas vamos agora prestar atenção, aproveitar, porque eu vim de tal lugar para trazer uma palavra, quer dizer, já tira um pouco essa ansiedade que as pessoas têm de registrar e que acaba se tornando, às vezes, um pouco de idolatria, né? E é interessante, porque eu já percebi que, às vezes, a pessoa não presta atenção ao vivo na mensagem para ficar gravando. Para gravar para alguém que, sei lá quem, né? Então, a pessoa não foi, aproveita você que foi, sabe? Seja um pouquinho pensando em você nesse momento. Janaína, você vai ter que voltar aqui, porque eu estou lembrando aqui, apresentação de criança na igreja. Aí vai os pais lá na frente, fica em pé filmando. Não, vai ser outro programa para a gente conversar sobre isso. Faz o bloco 3, 4. Sim, porque é questão de etiqueta também, eu entendo. Às vezes é aquela coisa que você não consegue ver nada, porque tá todo mundo na frente em pé, os meninos pequenininhos. Mas vamos pro próximo programa? Vamos, combinado. Janaína, muito obrigado. Obrigada a você, Foi excelente, Cássio. viu? Obrigada a todos que participaram, mandando dúvidas e comentários. Muito obrigado, querida. E realmente, muito obrigado a você que assistiu o programa, você que mandou as perguntas, mesmo que você não tenha mandado, que assistiu esse papo legal com a Janaína Depinê. Que Deus te abençoe e eu espero você, por favor, sempre segunda, quarta e sexta, nos prestigie. Assistir o programa Mente Aberta às 23h15 aqui na Rede Super. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.